Voltamos, voltamos. Opa, aqui, aqui. Voltamos. Estamos aqui de volta. Deixa eu falar com vocês. Como a turma, né? Vocês estão um grupo, não tem um grupo ainda muito grande para poder facilitar. Eu encaminhei agora, Júlia, né, para o nosso grupo que a gente tem, que eu criei, né, da nossa disciplina, o link, tá? Pode compartilhar aí com os alunos, que assim todos podem entrar nesse grupo da CMC Noite, tá? Que eu acho que isso facilita a nossa comunicação. Então, pode passar, viu, Júlia? Fazer a gentileza de repassar para os colegas, para vocês poderem entrar. Aí a gente fica aqui nesse grupo de WhatsApp, referente à nossa disciplina, né? Eu acho que isso facilita também, facilita para vocês, de alguma forma que a gente ter um contato, né? Afinal de contas, isso nesse momento eu acho que ele é muito importante, tá bom? Então, pode compartilhar, e vocês todos, por favor, entrem, porque aí é uma maneira da gente estreitar ainda mais, tá? Esse laço, esse cuidado, essa ação. Eu tô vendo aqui, vocês já entraram, né? E aí, eu só tô vendo aqui, eu vou ter dificuldade de colocar como nome. Isso, vocês estão entrando. Aí depois, só para mim, é até bom, porque aí para mim, né? Porque tá assim, entrou usando o link, entrou usando o link. Aí não vem um nome, né? Depois só entrem, por favor, e fala: oi, professora, eu sou a Maria. Ô, professora, eu sou o Luiz, tá? Porque aí eu vou salvar aqui. E aí é bom que eu vejo o rostinho de vocês, tenho aqui a associação para a gente ter esse laço de comunicação, tá bom? Isso, obrigada, Miriane. Porque aí eu vou salvar, vou identificar o número e vou salvar aqui com o seu nome, porque isso facilita, isso aproxima a gente, tá bom? E eu quero que vocês se sintam à vontade, para poder estar aqui, né? Para nossa aula. Valeu, Thaís. Rosiane, isso, gente. Podem, tá? Que eu acho que isso é uma maneira gostosa que a gente vai tendo aqui e vai se aproximando, né? E isso eu agradeço muito a vocês, tá? Então, tá aqui. Depois eu vou salvar o nome de vocês, aqui o contato, colocar, e que aí eu vejo, porque quando é aluno que eu já conheço, né? Às vezes aparece assim, eu vou lá, vejo a fotinho e coloco. É fulano, é ciclano, né? Mas com vocês, por enquanto, vocês precisam de me falar, porque senão, né? E é bom que assim vocês já sabem, vocês guardam ali, até sabem, e podem contar comigo, tá bom? Então vamos dar continuidade. Como eu falei com vocês, eu ia iniciar esse segundo momento. Quero saber, vocês, do que a gente está falando. Eu sei que nesse primeiro momento a gente fala muito e parece que é muita informação, mas vocês querem fazer alguma pergunta? Quem quer alguma coisa, fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. Antes de eu prosseguir, se vocês quiserem falar alguma coisa. Não? Por mim aqui tá tudo certo. Até Bri- agora tá dando para entender direitinho. Obrigada, Júlia. Valeu, brigadão. Tá? Então, mas qualquer coisa, então eu vou dar continuidade, tá bom? Eu vou aqui colocar meu material agora. Aqui, no slide que a gente, que na verdade nós estávamos antes, mas espera, eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu olhar aqui, porque acho que não ficou compartilhado. E ficou. Ah, eu pensei que não estava. Então, ficou. Esse é o slide, né, onde a gente estava
falando anteriormente, que era sobre a microscopia. Eu chamei a atenção de vocês a respeito da vantagem, né, do tamanho, de ser fácil de operar, do próprio valor, né? Isso tudo, logicamente, aproxima a microscopia do usuário, das pessoas, né? Favorece, facilita. Só que existem desvantagens também. Se aqui eu tenho a desvantagem do valor, eu tenho a desvantagem da dificuldade, às vezes, da operação, que realmente não é, né, acessível à grande maioria. Por outro lado, eu tenho na microscopia eletrônica as imagens que nos permite, de fato, por exemplo, saber que dentro de uma célula tem organela citoplasmática, saber como que é uma mitocôndria, um complexo de Golgi, tudo isso foi obtido graças à microscopia eletrônica. A microscopia óptica, eu tenho a observação da célula, mas isso não é permitido. Por que que não é? Porque o aumento máximo que a gente pode alcançar aqui, na maioria dos microscópios, a gente tem um aumento máximo de 1000 vezes, que é uma objetivazinha que tem um aro branco, que ela aumenta máximo de 1000 vezes. Ou às vezes tem uns mais raros, mas alguns têm de até 1500 vezes. Agora, em contrapartida, o microscópio eletrônico ele te permite um aumento de 100.000 vezes. Então, o aumento dele é muito maior, é gigantesco, né? Então, essa é uma vantagem da microscopia eletrônica. Tá? Então, isso é por isso que se justifica, porque caso contrário, né, se ele não tivesse essa pegada funcional, essa importância do contexto de estudo, obviamente não justificava ter algo que fosse tão caro, né, e tão restrito. Então, tem vantagens e desvantagens para tudo, né? E aqui na microscopia não é diferente, tá bom? Então, quando a gente vê uma imagem, como aquela que eu mostrei para vocês, de células, tudo coloridinho, né? Onde eu observo a estrutura celular, mas onde eu não tenho como observar a organela citoplasmática, eu tenho microscopia óptica. Quando eu tenho uma imagem preto e branco, observando estruturas internas, eu tenho microscopia eletrônica de transmissão, tá? Por que que eu falo disso? Porque sempre quando eu posso, eu coloco aqui imagens para vocês dos dois microscópios, tá? E porque se vocês pegarem uma imagem, né? Recorrer à internet, pegar um e-book para estudar, ou mesmo pegar um livro físico e folhear, vocês terão ali imagens em microscopia eletrônica e imagens em microscopia óptica. E é importante para o aluno entender, né? Saber da onde que tem aquela referência, como é que obteve aquela imagem, por que que são imagens diferentes, tá certo? Então, é para a gente ter uma noção mesmo, isso é importante. Logicamente que isso a gente vai aprimorando e melhorando ao longo do estudo da citologia, que é algo que a gente tem aqui de proposta, tá? Então, vocês vão aprendendo e identificar isso com a facilidade, tá? Esse slide aqui eu coloco para vocês. Na verdade, eu tinha uma época que eu tirei, mas aí, quando a gente não fala nada sobre isso, é muito comum de vocês perguntarem a gente, professora, como é que eu tenho uma foto dessa? Como é que o material foi parar aqui na lâmina? Como é que eles conseguiram fazer uma foto, né? Então, embora eu vá apresentar aqui para vocês elementos muito básicos, tá? Muito simplificado, eu acho que é importante para vocês terem uma noção de imaginar como é que eles fizeram um corte e estão vendo, por exemplo, uma célula do meu tecido, tá? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui esse ponto. Aqui nessa primeira imagem, vocês têm uma cubinha, né? Aqui em alumínio, material. E aqui, se vocês observarem, bem no meio, olha, tem uma pecinha. Isso aqui é um tecido, tá? Vamos imaginar. Eu fiz uma endoscopia e teve a presença de pólipos lá no meu intestino.
Aí eles retiraram, porque é obrigatório quando tem, eles retiraram e falaram assim: agora o material foi para biópsia, tá? Por quê? É obrigatório que eles façam a análise daquele ambiente celular para ver se tem alguma atipia, né? Se porventura é uma situação benigna que não confere prejuízo à minha saúde, ou se porventura possa ter um diagnóstico de um tumor maligno, um câncer, por exemplo, tá? Por que eu tô falando disso? Porque aquele fragmento, aquele tecido que foi recolhido, aquela biópsia, ela agora vai precisar de passar, né? Uma sequência de materiais para preparar aquele tecido. Não é só vir aqui, retirar um fragmento e pronto, não. Levar para o microscópio. Lógico que não. Tem que preparar. Isso daqui é tecido, isso daqui é matéria orgânica, né? Bem, e como que é, resumidamente, esse processo? Primeira coisa que é muito importante, que inicia-se desde ali, né, na mão das pessoas que estão fazendo ali aquela coleta do material. O fragmento tecidual, ele não pode ser guardado em grande tamanho, não, tá? Ele é recolhido e ele, às vezes, é até cortado em fragmentos, em pequenas porções, porque ele vai ser colocado em uma solução fixadora. Que é essa solução fixadora? Existe um clássico que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o formol, tá? Formol, por exemplo, quando vocês forem no laboratório de anatomia, na hora que vocês forem ver um coração, na hora que vocês observarem um pulmão, vocês vão ver que aquela peça anatômica, ela está impregnada por um líquido que tem um cheiro muito forte, que é o formol, tá? Por que que ele é importante? Porque ele é uma solução fixadora. Ele é importante porque, caso contrário, o coração, o pulmão, o rim, né, aqueles órgãos ali, não iriam se decompor. Porque na hora que ele é retirado do indivíduo, né, na hora que ele não está no indivíduo vivente, aquilo dali, aquela matéria orgânica, se ficar ali sem nenhum preparo, ela vai o quê? Ter a decomposição, com mau cheiro, com alteração, né? Enfim. Então, qualquer fragmentozinho, se eu fizer, por exemplo, uma biópsia aqui na minha mão, tá? Eu recolher um fragmento do meu tecido. Eu tenho que retirar e já colocar na solução fixadora. Já colocar direto no formol. Porque se eu deixar ele aqui no cantinho, esquecer e voltar, ele já começa, aquelas células já começaram a ter alteração, às vezes a promover alteração de cor também, às vezes é visível, né? Às vezes até o odor, né? Porque dá mau cheiro, tá certo? Então, esse material, logo de início, olha, ele é cortado pequeno, pegando os fragmentos, e ele é fixado em solução de fixadora. Não existe só o formol como solução fixadora, mas eu dei o exemplo dele porque eu sei que vocês já ouviram falar e vocês vão ter a oportunidade de sentir, né, de literalmente vivenciar isso ali no laboratório, tá bom? Bem, só que esse material, ele precisa de agora ser desidratado. Desidratar é retirar excesso de água, tá? Então ele fica ali em formol um tempo, aí a gente retira, vai passar em séries, a gente fala séries crescentes de álcool, que seria álcool 30, 40, 50, 60, 70%, 80, 90 e álcool puro, álcool 100%. Então a gente dá banhos naquele material. E ele fica por intervalo de tempo. Isso é importante, eu vou dar fazer uma comparação aqui, só para vocês perceberem. Sabe quando a gente desidrata, por exemplo, fruta cristalizada? É uma fruta que ela foi retirada excesso de água, né? Então, porque na hora que eu retiro excesso de água, aquela matéria orgânica, ela ganha em validade, né? Quando você retira excesso de água de um material, você promove nele maior durabilidade, tá? Então, a gente fixa, a gente desidrata, depois passa por soluções como xilol, que vai ajudar a clarear aquele tecido, a preparar aquele tecido, e depois a gente vai impregnar. O que é essa impregnação? É essa imagem daqui.
Se vocês observarem, essa cubazinha daqui de alumínio, olha, aqui tem ela, eu tenho material no meio, e na verdade aqui existe, tá líquidozinho, isso aqui é parafina. Parafina, professora, aquele negócio de vela? Sim. Quando a gente acende a vela, a parafina aquece e ela vai derretendo, né? Vocês imaginem, eu ali no laboratório derreto parafina dentro de um cubo, então, de uma cuba. Ela vai ficar toda, né, líquida. Então a gente joga a parafina nesse ambiente e deixa agora esfriar esse material. O que vai acontecer? A parafina vai endurecer. Isso que vocês estão vendo aqui na mão dessa pessoa, esse branco aqui é a parafina. E esse central aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem, parece ter um pontinho meio amarelado. É o material, é o tecido, é o material biológico que ficou aqui. Por que isso é importante? Porque agora eles vão cortar. Ó, esse aqui é um cubinho que vai ser cortado. Olhem só nessa imagem. Aqui, o que eles estão, ó, isso daqui, ó, é aquela cubinho de parafina, que tem um material biológico aqui. Aí ele vai fazendo vários cortes. Gente, são cortes extremamente finos, que nós temos dificuldade da acuidade visual, tá? A gente, para fazer esse tipo de corte, precisa desse aparelho aqui, que é um aparelho específico, é o que a gente chama de micrótomo, tá? É um aparelho, assim, para laboratório, né? É tudo assim, é tudo muito específico. Não tem como rolar improviso nesse tipo de trabalho, não, tá? E aqui o que vocês estão vendo, essa fita grande e esbranquiçada, são vários cortes do material, do qual a pessoa, ela vai pinçar, tá vendo esse pincelzinho, né? Que ele tá aqui, ele vai, na verdade, pegando vários desses fragmentos, vai colocar uma lâmina de vidro, tá? E vai aquecer. Por que vai aquecer? Vai levar numa chapa aquecedora, porque na hora que levar na chapa aquecedora, a parafina vai derreter e o tecido vai fixar no vidro. E aí joga corante, né? Para dar cor ao tecido e leva à microscopia, tá? Ao microscópio óptico para observar. Então, logicamente, isso aqui são só para vocês terem uma noção do que possa acontecer, né? Isso daqui, todo esse processo aqui, ó, a gente faz um mini cursozinho para poder processar material para microscopia, né? O preparo de material para microscópio eletrônico, ele guarda um pouco desses passos, mas os materiais são diferentes, tá? A solução fixadora é uma solução específica, por exemplo, formaldeído, paraformaldeído, enfim, é um material químico, inclusive, que a gente tem que ter cuidado, porque é um material químico com alto poder cancerígeno, tá? Para a gente mexer com esse tipo de material, a gente tem que trabalhar em laboratório, com todo EPI, né? Máscara, luva, jaleco, estar num ambiente de capela, tá? É tudo assim com muita segurança. Tem um potezinho lá que a gente usa, que ele tem um potencial cancerígeno altíssimo. Inclusive, ele é muito volátil, então a gente tem que trabalhar com ele dentro de um ambiente onde o vapor dele não virá para o ambiente de laboratório, tá? Então, assim, só para a gente ter uma noção. Porque na hora que às vezes a gente vê a foto, né? Parece que ela caiu do céu, parece que é simplesmente chegar, recolher e observar, e não é assim. Isso daqui significa meses de trabalho, desde o experimento até a finalização. E tem hora que a gente chega aqui, recolhe o material, cora a lâmina, leva para o microscópio e vê que alguma coisinha deu errado. E que aí, às vezes, deu errado aqui, ó, desde a coleta e a fixação. E aí a gente chega à conclusão que a gente perdeu o experimento todo, que tem que começar tudo do zero. É duro, vocês não têm noção, né? Já passei por isso, dá uma dor no coração imaginar que você perdeu, às vezes você perdeu o quê? 2 meses de trabalho, fora o período do experimento, tá bom?
fogo. É gostoso, muito bom. Na hora que você obtém as imagens bonitas, né? Que você tira umas fotos, você fica toda orgulhosa. Mas até chegar lá, tem hora que a gente trabalha e perde, às vezes, um pouco do trabalho também, viu? Erros acontecem. A gente acha que não, né? Depois, no final, tudo parece que é fácil, mas acontece. Enfim, mas é muito bom e só para a gente ter uma noção, né? De como que é, como que eu pego ali um livro de citologia, eu vejo aquelas imagens, tem muito trabalho associado a isso, né? Bem, olhem só. Então, ali a gente já tem uma noção da onde que a gente vai, né? Por quais passos, de alguma forma, o nosso material biológico precisa passar para que a gente tenha as imagens que nós vamos apresentar ao longo da nossa disciplina, tá? E aí eu preciso de fazer um crivo aqui com vocês, porque eu apresentei a vocês o que é célula procariota da célula eucariota. Procariota é aquela célula pobre, membrana, relativamente simples, como exemplo clássico as bactérias. E eu falei que nós iríamos trabalhar com a célula eucariota, que é uma célula mais complexa, rica em organelas citoplasmáticas, né? Só que o fato é que existe também, dentro da célula eucariota, ela pode ser dividida em células vegetais e animais, tá? O que difere a vegetal da animal? A vegetal também tem parede celular e a vegetal vai ter algumas estruturas, né, como os cloroplastos, como vacúolos, que a gente não observa na célula animal, tá bom? Bem, é lógico, isso aqui é importante, até para a gente identificar, né? Então, ela tem a parede celular, tem cloroplasto, que auxilia no processo de fotossíntese, né? E tem essa estrutura de vacúolo. Agora, na verdade, embora isso daqui a gente apresente, ele não é o nosso foco. Por quê? A nossa CMC, a nossa citologia, ela é voltada para a citologia humana, né? A gente quer entender, a gente vai trabalhar dentro do contexto do ser humano. Então, essa separação para a gente aqui é muito importante. Eu preciso que vocês percebam que agora nós vamos pegar essa célula eucariota animal e, de fato, é ela que a gente vai trabalhar, tá? É ela que nós vamos agora explorar, apresentar, falar das organelas citoplasmáticas, das funções, né? Falar, na hora que a gente falar do núcleo, na hora que eu apresentar a vocês, eu vou apresentar as características do DNA, dos cromossomos, né? Da espécie humana. Então, esse é o nosso foco, né? Porque o foco aqui, dentro do curso da fisioterapia, é a observação humana. Então, é essa imagem aqui, é esse objetivo que nós agora vamos centralizar e ir adiante, tá bom? Então, isso daqui pra gente. Ao mesmo tempo, é interessante a gente saber que tem, conseguir identificar, porque às vezes caem algumas questões de citologia em prova de concurso, que são básicas, justamente esses elementos assim, e que é importante que a gente saiba, né? Mas o nosso foco, então, é essa estrutura daqui, tá? Bem, eu comentei com vocês, vou voltar aqui. Lembra que na hora que eu apresentei, vou até voltar lá atrás, tá bom? Só para vocês pegarem um gancho, identificarem, para mim poder apresentar a estrutura membranosa. Olhem só, vou voltar aqui, ó, que é para fixar mesmo, que é para vocês entenderem. Reparem, lembra quando eu fiz a distinção para vocês da célula procariota e eucariota? Eu falei para vocês que a célula procariota é caracterizada por ser uma célula pobre em membrana, né? Por isso, ela, inclusive, tem pobreza em organela citoplasmática. Inclusive, eu destaquei que ela tem exclusivamente esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, que são os ribossomos, que também estão presentes na célula eucariota. Mas olhem,
toda essa quantidade de estruturas, de organelas que eu tenho aqui, eu não tenho aqui, né? Bem, aqui, por sua vez, eu falei que a gente tem riqueza em membrana, que é a membrana, essa membrana que envolve externamente a célula, que é o que a gente denomina de membrana plasmática. Tenho a membrana que envolve o núcleo, que é o que a gente denomina de envoltório nuclear ou carioteca. E tenho as organelas que são membranosas. Na verdade, o que está aqui em torno, por exemplo, dessa mitocôndria é membrana, tá? Por que eu fiz questão de voltar a essa imagem, que foi quando eu apresentei esse conceito para vocês? Porque vocês podem me perguntar, Luciene, tudo bem, uma é pobre e a outra é rica em membrana. Professora, sua avó sumiu aqui pra mim. Acho que sumiu para todo mundo, porque para mim ela travou também. Para mim também o áudio tá mudo. Oi, gente, é porque caiu, viu? Deixa eu ver aqui. Oi, a internet aqui do meu computador caiu, viu? Eu tô aqui tentando, vou ver se eu restabeleço. Mas se eu não restabelecer, eu volto aqui com vocês, tá? Eu continuo aqui pelo celular. Deixa eu ver aqui. Já voltou?
ok? Gente, voltei. A minha internet caiu aqui, eu tive que rotear com o celular, tá? Desculpa, deixa eu voltar. Ah, já está gravando. Não parou de gravar, não? Então tá bom, tá? Gente, deixa eu colocar aqui. Vocês estão me vendo, gente? Sim. O Bom. Luciana, Oi. Luciene, Pode falar? a Rosiane pediu. Luciene, Pode falar? a Rosiane pediu pra te avisar que ela tá na estrada e como teve um acidente, tem 2 horas que ela tá parada lá e o telefone dela descarregou, aí ela vai terminar de ver a aula gravada. Ok, tá certo. Bom? Obrigada. Foi Obrigada. Júlia, não foi? Não, foi Obrigada, Júlia. Miriane. Miriane, ô Miriane, muito obrigada, viu? Nada. E qualquer coisa explica a ela, é porque a internet aqui em casa caiu e eu tive que rotear aqui no celular, tá bom? Não, eu já Mas expliquei pra ela. obrigada, muito obrigada, É Miriane. que ela tá até sem telefone. Ah, então ela nem percebeu. Tá bom, obrigada, É, viu? nada. Mas aí depois eu vou colocar lá e tem a aula gravada. Gente, foi só eu falar, né, que nesse momento para vocês usarem o e-book, literalmente a internet mostrou para a gente que momento nós estamos, né? Com muito uso de internet, com queda de transmissão, mas a gente conseguiu voltar, tá? Bem, então vou voltar aqui para a gente voltar no raciocínio. Deixa eu pegar aqui o pointer, só para mostrar para vocês aqui. Olhem só, estou diante da estrutura, né, que eu falei com vocês que é a membrana. Esse é um desenho esquemático, como eu falei com vocês, o livro do Junqueira e Carneiro. E ele apresenta para gente, olhem só essas estruturas que estão aqui em roxo. Tá? Essas estruturas, juntamente com essa linhazinha amarela, na verdade ela é representativa de lipídio, de gordura, que é o mesmo, né? Não, gordura, sim, lipídio. E a estrutura membranosa, ela é constituída do que a gente fala de uma bicamada lipídica. O que é isso? É como se eu tivesse um sanduíche mesmo, né? São duas camadas que eu tenho. Eu tenho duas camadas de estruturas lipídicas, que uma se sobrepõe na outra, tá? Bem, e isso daqui, então, olha, eu tenho aqui, uma camada, olha, repare que eu tô aqui, ó, ladeando uma camada, e eu tenho aqui uma segunda camada, que é, então, uma bicamada lipídica, tá? Só que essa estrutura membranosa também tem mais coisas. Se a gente observar aqui, em termos de estrutura, eu tenho essas estruturazinhas aqui, ó. Essa daqui, inclusive, que ela ultrapassa, né, a estrutura, essa bicamada lipídica. Ela atinge as duas extremidades da membrana, é o que a gente fala de proteína, é uma proteína transmembrana. Por quê? Ela atravessa a estrutura lipídica, tá? O que eu tenho aqui do lado também é proteína. Ó, isso é proteína, essa outra estrutura também é proteína, aqui também é proteína. Uai, Luciene, mas essas proteínas, elas estão diferentes, tem até coloração diferenciada. Igual você falou, tem uma que é grande, que ultrapassa de um lado ao outro, tem uma que é observada só de um lado. Sim, existe então o que a gente denomina de proteínas transmembrana, e existe também as proteínas periféricas, que são aquelas que ficam na periferia. O que é ficar na periferia? É ficar na margem, de um lado ou de outro. Então, elas estão aqui, ó. Isso daqui, ó, são estruturas que são denominadas proteínas. E, completando a estrutura de membrana, nós temos esse ambientezinho aqui, ele lembra uma árvorezinha, né? Uma estrutura fosforescente, que na verdade ele é um glicolipídio, tá? É observado aqui, aqui também.
Reparem vocês que essas estruturas de glicolipídio são observados em apenas um lado, tá? Esse lado aqui é correspondente ao lado externo da célula. Aqui eu teria o lado interno, tá? Aí você fala assim, esse detalhezinho, esse glicolipídio é importante? Para vocês terem uma dimensão da importância dele, a presença, a composição e a própria ausência desse glicolipídio na estrutura membranosa ajuda a definir o tipo sanguíneo nosso, que é aquele sistema BO, né? É algo que a gente vai estudar, que eu vou apresentar a vocês lá na unidade 3, tá? Hoje, na verdade, eu apresento a vocês a presença dele. Eu coloco ele como uma estrutura presente na estrutura membranosa das nossas células, mas detalhes dele, né, na verdade, nesse sistema BO, é a presença ou a ausência dele na membrana da nossa célula sanguínea vermelha, que é a nossa hemácia. Mas é algo que a gente vai estudar lá na frente, tá bom? Então, eu apresentei a vocês essa estrutura membranosa. Reparem vocês, né, até que o autor está colocando para gente, que nós temos material que consegue muito bem ultrapassar de um lado ao outro. Essa estrutura membranosa, quando ela é localizada do lado externo da nossa célula, ela ajuda a permitir, né, a controlar o que entra e o que sai da célula. Então, ela funciona como um ambiente de controle do que tem dentro em relação ao que está fora da célula, tá? Então, ela é muito importante. Como eu destaquei a vocês, as nossas células, que são células eucariotas, são células eucariotas animais, são células ricas em membrana, e essa estrutura membranosa, gente, vai aparecer muito, tá? Uma característica para vocês fazerem, para vocês aí imaginar, nossa, para quem acha que a gente está falando muitos elementos, que nem tudo às vezes, né, recorda, se vocês aí, num caderno, fazer a descrição da composição da membrana, que foi o que eu acabei de falar, e fazer a distinção clássica de célula procariota e eucariota. Sabendo isso, né, do que a gente está comentando aqui hoje, gente, é básico. É básico porque é um item que nós falaremos muito adiante, tá? Essa estrutura de membrana eu vou citar várias vezes na nossa aula. Então, se você fixar, se você entender o que de fato é, a composição dela, é algo que é muito vantajoso no estudo, tá bom? E mesmo porque, quando a gente observa os tipos de atividades, de exercícios, que caem, né, nos concursos a respeito dessa matéria, esse conceito, esse entendimento de estrutura membranosa é muito importante. Mesmo porque quando nós avançarmos no estudo da citologia, lá na unidade 3, eu vou falar ainda de alguns elementos funcionais à estrutura membranosa, tá bom? Então, é bom, é aquilo que eu quero que vocês percebam. A gente vai formando alicerce, né, de conhecimento para que a gente possa aprofundar mais adiante, certo? Ao mesmo tempo, reafirmo aqui a vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta podem fazer, tá? Não guardem dúvida para depois não, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, tá muito estranho. Deixa eu ver como eu tô gravando aqui, usando o Ratiano. O que eu falo, eu tô ouvindo 2 vezes aqui. Deixa eu ver se diminui aqui, porque incomoda. Bem, vejamos. Aqui, ó, reparem. É um zoom, né, daquela bicamada lipídica que eu falei para vocês. Olhem. Essa estrutura aqui, inclusive, a gente vai ver, é uma estrutura polar e apolar. Isso significa afinidade ou não com água, tá? Coisa que a gente vai ver adiante. Então, esse daqui, ó, um lipídio. Essa estrutura circular
com esse emaranhado aqui. Então, eu tenho aqui uma camada lipídica e aqui uma segunda camada lipídica. E isso que tá bem amarelo ouro aqui, ó, é colesterol, outro tipo lipídico, tá? Que inclusive está aqui presente porque ele ajuda a dar uma maior sustentação a essa estrutura membranosa. Bem, deixa eu ver aqui. Bem, e agora o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês, mas na verdade, antes de falar, eu gostaria de perguntar a vocês: quais são os nomes de organelas citoplasmáticas que vocês se recordam? E aí eu gostaria, é bom que eu ouça a voz de vocês? Hoje mesmo eu já citei algumas aqui. O povo acanhado. Vontade de fazer uma festa. Não pode não, né? Nessa época de pandemia não pode não. Vamos fazer uma festa só para a gente poder interagir, para vocês perderem essa timidez toda. Mas isso a gente vai fazer na hora oportuna, né? Olhem só, hoje eu já falei com vocês de mitocôndria, eu falei com vocês sobre retículo endoplasmático, que existe o liso e o rugoso. Eu falei sobre complexo de Golgi. Na verdade, eu citei, né? Todos esses aqui eu só citei. Eu citei ribossomo. Existe lisossomo. Existe um que o povo sempre esquece, que é o peroxissomo. Esse daí é que nem giló na janta. Todo mundo esquece. E tem a famosa mitocôndria, que normalmente essa é a que é mais lembrada, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui eu citei, mas a partir de agora eu vou apresentar essas organelas